Depois então, de vários anos como então adjunto do gabinete da presidência, assumes o cargo de vereador, da Cultura, Educação, Turismo da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Uhum. E depois então, ainda depois de 4 anos como vereador, há então essa, creio eu que ambição, mas também, oportunidade política para seres, candidato à Câmara Municipal da Praia. Esta é sempre uma decisão que tem que ser, muito pessoal. Ninguém se candidata a uma Câmara Municipal, só porque chegou, a essa oportunidade política. É uma decisão que tem que ser muito ponderada, porque estamos a falar, lá está, como falávamos no início da entrevista, de uma vida que passa a ser quase completamente pública, não é? E depois estamos a falar de outra questão. Acabas por te candidatar a uma Câmara Municipal que, ou seja, no teu mandato acabas por herdar uma dívida que não é pequena, digamos assim, porque não é mesmo. Depois há outra questão que é uma cidade num dos seus períodos mais desafiantes de sempre, ou seja, afetada pela redução do contingente militar norte-americano da base das Lajes, uma cidade que em termos económicos, lá está, não só da dívida pública, mas as empresas cada vez mais têm dificuldades de, digamos assim, de se manter e de atrair clientes, manter os que têm e atrair novos clientes. A minha pergunta é preciso alguma, tendo certamente os pés bem assentos na terra, mas é preciso ter alguma loucura saudável, digamos assim, para assumir esta candidatura e depois, naturalmente, esta eleição a Presidente de Câmara? Vou começar, não por ser politicamente correto, Sim. mas dizer algo que sinto efetivamente. Hoje em dia, qualquer pessoa que se candidate à gestão de uma entidade pública, ou de uma Câmara Municipal, ou do Governo Regional, é preciso ter alguma certa dose de loucura com os pés bem assentos no chão. Uhum. Porque, basicamente, a nossa privacidade acaba por deixar de existir, não é? Acabamos por. E também, do ponto de vista positivo, que isso também é importante, porque nós também queremos essa proximidade. Acabamos por estar sobre o olhar atento de todos os cidadãos que nos elegeram. E, portanto, se nós também procuramos o voto das pessoas, e se nós também queremos a confiança das pessoas, também temos que, de alguma forma, estar disponíveis para essa proximidade às pessoas. Por outro lado, no momento em que aquilo que passa para fora em termos da comunicação social nacional é que todos aqueles que estão em funções políticas é tudo mau e ninguém presta, e Uhum. etc. E isso é desafiante. Tentar mudar esta imagem com aquela que é a nossa atitude no dia a dia. E depois há as questões, portanto, isso falo das questões globais que qualquer pessoa Uhum. teria que ultrapassar. Depois há as questões locais da Câmara Municipal, que a Praia da Vitória é um concelho e uma cidade completamente distinta dos outros concelhos e das outras cidades. E isso eu noto em conversa com os meus outros colegas. Portanto, nós temos, os outros colegas presidentes de Presidentes de Câmara, Câmara, sim. portanto, nós aqui na Praia da Vitória temos que ter uma Câmara que gere tudo como qualquer outra Câmara. Portanto, temos que ter os passeios, as ruas, as zonas balneares, as escolas, etc. Tudo em condições, mas temos que estar preparados para estar sempre em contacto com o Governo Regional, com o Governo da República, com embaixadores, com militares norte-americanos, ou seja, acabamos por ser, e temos que ter também a capacidade de ser um pequeno Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou um pequeno Uhum. Ministério Uhum. Diplomático, ou pequenos embaixadores, porque das grandes questões que nós temos no nosso Conselho e das principais infraestruturas que temos no nosso Conselho e que são alavancas fundamentais para o nosso desenvolvimento, não são geridas pela Câmara Municipal, não são geridas sequer pelo Governo Regional, mas por entidades externas, sequer à região. E, portanto, é preciso fazer esse acompanhamento muito próximo e muito direto. Em especial a questão da base das lajes, que é fundamental e que acho que a Praia da Vitória, apesar de há 70 anos ter essa ligação com os americanos, com os destacamentos norte-americanos que cá estão, nunca percebeu verdadeiramente a dinâmica diplomática e a dimensão diplomática que tem. E nós também temos que saber posicionar-nos verdadeiramente nessa matéria. Portanto, apesar de termos
creio, 10 meses de mandato, Uhum. acho que nunca houve nenhum presidente de Câmara que tenha reunido tanta vez com o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou com o Ministro da Defesa, como nós, E que os tenha trazido cá nesses, tantas vezes também. em tão curto espaço Sim. de tempo. Eh, porque, se é verdade, e recentemente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa audição na Assembleia da República, dizia que as relações entre Portugal e os Estados Unidos não se resumem à base das lajes. Ele tem razão quando diz isso. Mas nunca se pode esquecer de outra coisa. É que se as relações entre Portugal e os Estados Unidos não se resumem à base das lajes, também é sem sombra de dúvida, devido à base das lajes, que Portugal tem um canal direto e bilateral com os Estados Unidos, que é a Sim. tal Comissão Bilateral. O ponto forte da Pronto. ligação passa pela base das Portanto, lajes, não há a dúvidas partir disso. daí, é verdade que tudo o que se fala entre Portugal e os Estados Unidos não é só sobre a base das lajes, há muito mais assuntos para se tratar, e ainda bem. E ainda bem, esse é o contributo que a Praia da Vitória tem que dar para o todo nacional e temos disponíveis para isso, mas também nunca se esquecer, e isso é fundamental, que há ganhos para todo o país com prejuízo da Praia da Vitória. E é isso que a Praia da Vitória tem que saber gerir de uma vez por todas. E isso é preciso ter aqui uma capacidade diplomática, é preciso também termos aqui uma relação, quer com o Governo Regional, quer com o Governo da República, quer com as entidades norte-americanas, muito próxima, e que nós não tínhamos, na minha opinião, recursos internos para isso. Nessa perspectiva, nós criamos e temos uma divisão, portanto, habitualmente todas as câmaras municipais da dimensão da Câmara Municipal, da Praia da Vitória, têm, em termos de organização funcional, têm divisão financeira, têm divisão administrativa e jurídica e têm, digamos, a divisão logística, que é aquela que trata do embelezamento da cidade. E nós criamos uma divisão à semelhança daquilo que só acontece com o Porto e com Lisboa, que são as duas maiores cidades do país, Uhum. que é uma divisão de planeamento e de relações externas. Precisamente para isso. Ou seja, nós precisamos ter também um planeamento. A Câmara Municipal, não estou a falar só do meu mandato, mas é preciso que haja um planeamento a médio e longo prazo das questões internacionais e da relação com o Governo da República que se colocam na Praia da Vitória. Porque se o downsizing da base que ocorreu com início em 2012 não foi projetado pelos americanos em 2011, nem sequer em 2010. Sim, Era sim, algo que sim. já estava projetado e planeado há anos e anos. E os americanos nisto são muito pragmáticos e muito taxativos naquilo que fazem. E nós temos também que aprender um bocadinho com os erros. Da mesma forma que, de alguma forma, a Praia da Vitória e Portugal foi apanhado desprevenido com o downsizing de 2012, porque não fizemos o nosso trabalho de casa. Quando digo o nosso trabalho de casa, é provavelmente tínhamos de estar a trabalhar 10 anos antes. Se calhar agora nós temos que estar a tentar ganhar um passo à frente. E creio que temos condições de fazer isso e dar aqui uma dimensão nova à forma como a Câmara Municipal se posiciona perante o Governo da República e perante os Estados Unidos da América. Outra questão, e peço que, porque já ultrapassamos até o nosso tempo de entrevista, infelizmente podíamos estar aqui a falar mais de 3 horas, se fosse possível, mas uma pergunta de resposta que não pode ser assim tão breve, mas o mais breve possível. Para além deste problema da crise que houve não na relação com os Estados Unidos, mas naquilo que os Estados Unidos fizeram com a base das lajes, que tem a ver com essa redução do contingente norte-americano, há também uma Câmara com uma dívida a pagar, ou seja, não entras numa Câmara, não és eleito presidente de uma Câmara que tem as dívidas, que tem as contas estáveis e que é possível fazer obra. Não, há que pagar a obra que foi feita. Qual é a estratégia para os próximos anos? Sendo que não é possível fazer muita obra, mas sim pagar a que já foi feita. Bem, nessa matéria, creio que em qualquer Câmara do país há Há dívidas. dívida, claro que sim. Pronto. A dívida pode ser mais, pode ser menos, pode ter percentuais Uhum. diferenciados, mas não há nenhuma Câmara do país, ou nenhum país que que não tenha dívida. Depois, há outra questão que é percebermos que quando há dívida, se há ativos, ou seja, se há ativos que nós podemos explorar. A Câmara Municipal tem dívidas bastante antigas, portanto, não é só dos mandatos anteriores, tem dívidas bastante antigas de ativos bastante importantes que foram Estamos a feitos. falar de dívidas com quantos Com anos? cerca de 20 anos, 20 e tal anos. Portanto, em média. Esta não é uma entrevista política, mas podíamos Portanto, falar então em de anteriores presidentes de Câmara, Não, mas não a só o questão anterior e não mas só o o anterior. mas a questão fundamental na minha opinião, porque é quando é feita uma dívida numa Câmara Municipal ou num Governo, não é o Presidente de Câmara que acorda de manhã e que se lembra que vai se endividar. Claro. Há um processo que vai à Assembleia Municipal, que passa em reunião de Câmara, que vai ao Tribunal de Contas, etc.
E a dívida tem que ser feito quando é feito um empréstimo de médio e longo prazo, que em regra nas entidades públicas é por 20 a 30 anos, digamos a regra, é sempre para se fazer algo que marque ou que faça que seja um ativo para a cidade. E nós temos na Praia da Vitória, e da mesma forma que não tenho problemas em falar dos passivos e da dívida, também não tenho problemas em falar dos ativos, independentemente de quem os tenha feito. E temos aqui alguns ativos que temos que os potenciar também verdadeiramente. Temos a zona da Marina da Praia da Uhum, Vitória, já foi construída há cerca de 16, 20 anos, entre 16 e 20 anos. Temos a Marginal da Praia da Vitória, que é um ativo que só será verdadeiramente potenciado quando toda aquela frente de terrenos para com a Marginal tiver aqui um ativo para a cidade. Podemos dar o exemplo na Horta e em Ponta Delgada, em que as marginais foram construídas na década de 60 e de 70 e só na década de 90 começaram a ser um ativo. Temos é que acelerar isso, não podemos esperar tanto tempo. Portanto, temos aqui ativos muito, muito importantes, ativos estratégicos. Agora, o que se calhar é fundamental termos essa perspectiva é que, e isso talvez com excesso, e a década dos anos 90 e o início do século XXI foi muito fértil nisso, que foi em talvez gastar-se demasiado dinheiro em betão e em obras. E se calhar eu não me importo nada de não ser um presidente de falta de obras. O fundamental não é construir obras, não é deixar um edifício ou etc. O fundamental é criarmos dinâmicas. E há dois presidentes de Câmara que para mim são um exemplo. O Rui Moreira no Porto, é um presidente que já vai no segundo mandato e não uhum, fez nenhuma grande obra. sim. Quem fez as grandes obras foi o seu antecessor e os seus antecessores. Mas o Rui Moreira deu uma dinâmica completamente distinta à cidade do Porto. E temos também o Fernando Medina e, de alguma forma, também o António Costa como presidente de Câmara de Lisboa, que também o António Costa, hoje primeiro-ministro, mas quando foi presidente de Câmara de Lisboa, também não teve assim uma grande obra, não Uhum. teve, não, não teve uma grande obra. O próprio Fernando Medina também não, mas deu uma dinâmica completamente distinta à cidade, na criação de emprego, na atração de turismo, e é isso que eu quero, e é esse o meu objetivo. Mais do que gastarmos dinheiro em betão e em obras, é potenciar aquilo que nós já temos construído. E, portanto, se nós podemos pensar que Santana Lopes, fez o túnel do Marquês, fez grandes obras, marcou, o Rio no Porto marcou com grandes Uhum. obras, etc. Esses exemplos dessas cidades, creio que é aquilo que devemos olhar para a Praia da Vitória. É preciso é darmos dinâmicas económicas, dinâmicas sociais, culturais, educacionais e formativas para termos uma cidade com dinâmica e com vida. Com isto, o dinheiro não será gasto em betão e em obras, em edifícios. Tem que ser gasto em projetos, tem que ser gasto em dinâmicas em que acabe por atrair aqui um conjunto de movimentações para a cidade que a cidade hoje, infelizmente, não tem e que nós queremos que tenha. Duas perguntas para terminarmos, e penso, lá está, como já disse, a maior brevidade possível. Uma delas Vou é tentar. sempre, claro que sim, é sempre difícil em política nós podermos prever o futuro, ou seja, é sempre difícil poder dizer que tal político daqui a 40 anos vai ser visto como o melhor de sempre naquele cargo. Mas uma coisa que podemos dizer aqui é que a praia atualmente enfrenta, se calhar, um dos seus períodos mais difíceis de sempre na sua gestão. Portanto, podemos ter aqui em conta que a atual Câmara Municipal, o atual Executivo e o seu Presidente, podem daqui a 40 anos, quem sabe, conforme seja o seu trabalho, que agora não podemos saber daqui a 3 anos, ou daqui a 8 anos, ou daqui a 12, quando optares por deixar a Câmara Municipal, qual é que foi. Mas a ser um trabalho de recuperação financeira, a ser um trabalho de, lá está, criar essas novas dinâmicas da praia, poderás ser visto daqui a 40 anos como um dos melhores presidentes de Câmara que a Praia da Vitória já teve. Hoje, no entanto, eh, creio, e é uma pergunta, é a altura mais difícil de sempre para gerir a Câmara Municipal? Não. Eh, Isso, porque eu gosto um bocadinho de história, como te Sim. disse há bocadinho. Ehm, E isso é um erro que muitas vezes muitos políticos cometem e que muitas gerações cometem. Nós temos muitas vezes a questão de dizer que o momento que nós vivemos agora é o mais difícil de sempre.
O problema da nossa geração é o mais difícil de sempre. Mas os indicadores da praia não apontam isso? O problema que a Praia da Vitória tem hoje é o mais difícil de sempre. Não. A Praia da Vitória foi completamente destruída em 1614. Aí sim seria completamente difícil estar a gerir a administração pública que havia na altura da Câmara. A Praia da Vitória, em 1841, teve um sismo que abalou completamente e destruiu cerca de 60% da habitação da Praia da Vitória. Isso sim são momentos extremamente difíceis. Esses foram, na minha opinião, os 2 momentos mais difíceis de toda a história da Praia da Vitória. Não podemos comparar o problema que nós temos hoje com esses problemas. Isso são problemas que espero que nunca aconteçam e espero, Sim. enquanto Presidente de Câmara, não ter que lidar com problemas a esse nível, porque esses sim são problemas inesperados e problemas de grande dimensão e de uma dimensão humanitária, social, de qualidade de vida básica que estamos em causa. O que nós temos hoje não se compara com isso. Uhum. Portanto, temos sim um momento que não é, e na minha opinião, não é o momento mais difícil da história da Praia da Vitória, porque esses 2 momentos, na minha opinião, foram muito mais arrasadores. Temos sim aqui um momento em que temos que dar a volta, temos que ultrapassá-lo de forma difícil, não criando condicionantes ao desenvolvimento da cidade. E em especial, sem criar também aquilo que nos anos 60 e nos anos 70 tivemos, que é uma fuga dos mais jovens da Praia da Vitória para outras paragens no globo. Falo da imigração. Uhum. Portanto, temos que ter essa capacidade de rapidamente resolver os problemas, porque, como te disse também há pouco, hoje os mais novos, a nossa geração, está habituada a respostas rápidas. E, portanto, se não tiverem da parte pública uma resposta rápida, vão procurar outras condições de vida e outra forma de vida noutro local qualquer do planeta. E nós temos é que, na Praia da Vitória, conseguir dar resposta o mais rápido possível a essas questões. Quanto aos balanços, se vai ser muito bom, se vai correr bem, preocupa-me sim a cada dia chegar a casa, estar com a minha esposa e com o meu filho de consciência tranquila, que fiz o meu melhor e o melhor que sabia, ao fim de cada semana fazer a análise, ao fim de cada mês fazer a análise, ao fim de cada ano fazer a análise e naturalmente no fim do mandato eu próprio farei a análise e se a minha análise assim for positiva, naturalmente também os praenses farão a sua análise. Eu e a minha geração, Tibério, faltam-me sensivelmente 2 anos para acabar a licenciatura. Não era esta a última pergunta que ia fazer, portanto ainda vou colocar mais uma. Eu e a minha geração, aqueles que há 2 anos atrás optaram, ou melhor, sim, aqueles que o ano passado optaram por ir para a universidade e que daqui a 2 anos vão estar prontos a entrar no mercado de trabalho, se quisermos voltar à praia, a praia está pronta para nos receber. Sim, a Praia da Vitória vai estar sempre pronta para receber. O que também temos, e que é uma questão que a Câmara Municipal não consegue gerir, porque não é competência da Câmara Municipal, nós temos 2 dinâmicas, e tentando ser o mais sucinto possível, temos 2 dinâmicas que são muito antagónicas. Por um lado, um jovem aos 18 anos, quando escolhe um curso ou uma licenciatura, Uhum. demorará em média 3 a 4 anos a concluir. Sim. E nesses 3 ou 4 anos, à velocidade que as coisas acontecem, o mercado de trabalho, os próprios conteúdos que recebe durante a formação mudam completamente. Mudam completamente. E como eu disse, eu não sou velho, e os conteúdos da minha licenciatura em Direito na mesma faculdade em que eu tirei, Já estou ultrapassados. hoje são completamente distintos. Hoje há outro tipo de formação que não foi a formação que eu recebi, e a formação que eu recebi naturalmente foi diferente daquela que receberam há 20 anos atrás. E o mesmo acontece com as cidades e com a forma como nós respondemos aos problemas. Por isso é que a velocidade, a rapidez, sermos eficazes e eficientes nas respostas é cada vez mais fundamental, porque a cada ano nós temos formandos a sair das universidades, das escolas profissionais, das escolas, temos um mercado de trabalho a mudar, temos setores económicos a mudar completamente. Quer dizer, por exemplo, só o setor do turismo nos últimos 2 anos nos Açores e na Ilha Terceira e na Praia da Vitória mudou completamente. Teve aumentos brutais. Portanto, naturalmente é um setor completamente diferente, com necessidades, com exigências completamente distintas. Se há 4 anos atrás, para trabalhar no setor do turismo, bastava falar um bocadinho inglês, hoje não. Hoje é preciso ter noções de francês, é necessário falar espanhol e não portunhol. E, portanto, há mudanças que são muito rápidas. E nós temos é que, quer do ponto de vista da educação e da formação nas universidades, e do ponto de vista
das entidades públicas e da gestão das cidades e do concelho ser o mais rápidos possível na abordagem a essas dinâmicas, porque qualquer atraso, perdemos o comboio. O fundamental é estarmos sempre dentro do comboio, à velocidade que o mercado e que hoje em dia nós próprios queremos que as coisas acontecem. Porque nós somos nós próprios que queremos que as coisas aconteçam Uhum. rápido. E, portanto, temos é que estar capazes e ser capazes de responder a essa velocidade. Tibério, começamos por dizer que a nova geração de políticos, mas não só a nova geração a que pertences, mas vamos centrar-nos em ti. Para além da figura do político, o político também vai às compras, o político também abastece o carro, também faz a sua vida normal. O político também tem sentimentos e, portanto, o político tem também um lema de vida, Sim, sem sombra de que é dúvida. qual? Portanto, bem, neste momento, é dar o melhor e fazer com que o meu filho, o Renato, tenha, digamos, a melhor educação possível e que seja melhor do que o pai. Portanto, este, neste momento, é o desafio, digamos, é o maior desafio que tenho e que é bem mais difícil do que gerir a Câmara Municipal. Portanto, criar um filho é, de facto, uma aprendizagem de vida extraordinária. E é talvez, e creio que para todos aqueles que são pais, com muito mais experiência do que eu, que ainda sou um aprendiz nessa matéria, é sem sombra de dúvida aquilo que mais orgulha, aquilo que dá mais trabalho e aquilo que também cria mais dúvidas em nós próprios. Se aquilo que nós fazemos a tentar incutir ao nosso filho, se efetivamente é o correto. Porque há situações que não é possível depois de serem corrigidas. Há momentos que passam uma vez. E, portanto, esta, neste momento, digamos, é o grande lema de vida e, sem sombra de dúvida, na Câmara Municipal fazer um bom trabalho para que, também na altura de campanha eleitoral, como disse, na altura numa intervenção, para que mais tarde o meu filho também se possa orgulhar do trabalho que o pai fez aqui na Câmara Municipal. Muita coisa ficou por falar, Tibério, mas agradeço-te por teres aceito o convite, por nos deixares vir aqui a este espaço que é, no fundo, como dizias, da cidade, mas gravarmos esta entrevista contigo aqui. Eu faço-te outra proposta, porque mais uma hora de conversa nós tínhamos sem qualquer tipo de problema. Daqui a um ano que nos encontremos novamente aqui para conversarmos Com e certeza. há muita coisa que ainda te quero perguntar e voltar à Terra normalmente e levar naturalmente e voltar também, e levar também, como tem sido possível fazer um bocadinho da minha terra, da tua terra também, da nossa, ao continente e a toda a gente que vê o blog, será também certamente um orgulho para mim poder voltar cá. E foi hoje um grande prazer estar aqui à conversa contigo. Obrigado. Obrigado da minha parte. Até para o ano. Estivemos à conversa com outro rapaz das Ilhas, que é um dos presidentes de Câmara mais novos do país, o Tibério Diniz. Se gostaram da entrevista, deixem o vosso like, partilhem já agora, se não for pedir muito, e subscrevam também o nosso canal de YouTube. Vamos voltar com mais entrevistas, a rapazes das Ilhas e não só, mas até lá, vemo-nos em www.rapazdasilhas.pt.